1º de outubro. É meu aniversário, mas eu não quero ver ninguém. 해킹에 천재적인 재능을 가진 미란다는 오늘도 앞집의 클레오를 훔쳐보는데요. Esse eu não conheço. Interessante. Alguma coisa estranha nesse cara. Prefiro o cliente das sextas. O cliente das sextas-feiras, ai. 고급 매춘부인 그녀는 부유층 남자들을 상대하는 듯 보입니다. Ele vai embora assim? Sem fazer nada? Até ela tá decepcionada, tadinha, olha. 드라마 관음증 그녀 지금 시작합니다. E aí, doutor? 거대 기업 프라두를 소유한 에이토르는 아내의 외도 사실에 충격을 받게 되고 A gente fala depois, doutor. Eu vou ter que desligar. Filha, Oi, pai. como você tá se sentindo? Vou ter que ficar com isso, mas tô bem. Se dependesse do teu pai, não tava tão bem assim. 이미 부부간의 사랑은 차갑게 식은 지 오래입니다. 그날 오후 요양원에 있는 할머니를 찾아가는 미란다. Te veio sozinha. Cadê sua mãe? Quem é você? Isso, depois dos 30, a doença pode aparecer, às vezes até antes. 기억력 감퇴를 겪는 할머니의 병은 그녀에게도 유전 가능성이 높았고 Perda de memória. Eu preciso lembrar de tudo. 그로 인해 모든 일상을 녹음하고 있었던 미란다. Oi, vizinha. Oi, Cleo. É impressionante como essa cachorra gosta de você, Miranda. Ela Bem, assim, o computador... 사실 그녀는 의도적으로 클레오와 친분을 쌓고 있었고 Você nem imagina como você salvou minhas sextas-feiras. Ele sempre chega às 11 em ponto. Esperando. Aposto que o coração dela tá batendo mais rápido. Com ele é diferente. 그녀의 매춘 행위를 보며 대리 만족도 느낍니다. Oi. É que um cliente me convidou pra passar o fim de semana na cobertura do hotel dele. Aí eu queria saber se você podia fazer um pouco de companhia pra Barbie. Você entende, né? Entendo. As chaves. 훔쳐보기만 했던 클레오의 집을 직접 활보하는 미란다. 아슬아슬한 속옷들도 찾아내 매춘부처럼 단장도 해보는데요. 바로 그때 Ela não tá. 금요일마다 방문하던 클레오의 고객. Eu vim cuidar da cachorra. Você tem outro cliente, é isso? 한편 접대를 시작한 클레오는 부인의 등장에 급히 몸을 숨기는데 Quem tá aqui com você? Não tem ninguém. Mentiroso! Eu quero ver quem é! Precisa mais procurar. Diana! Eu quero divórcio. Pede. Mas a minha filha fica comigo. Vou contar pro juiz todos os seus podres. Deixa eu te explicar, Bernardo. Você é um merda, Heitor. Mal, Bernardo. Por que ela? Eu falei pra você não encostar! 과거 에이토르는 매제인 베르나르도를 살해했고 이를 약점으로 내세우는 지아나. É o suficiente? 한편 화끈하게 즐긴 두 사람은 서로에게 호감을 느끼는데요. Oi. A Cleo tá aí? 얼마 뒤 또 다른 고객이 찾아오고 Porque eu já paguei, eu não quero sair no prejuízo. Vai embora, menino, só vou gritar. Você não tá entendendo, vai embora. 미란다에게 몹쓸 짓을 하려던 그는 우발적 사고로 사망하게 됩니다. Ele tá sem pulso. 어릴 적 엄마의 죽음이 트라우마로 남아있던 미란다. Acreditou em mim. Talvez tenha um jeito melhor da gente resolver isso. A gente precisa apagar os rastros dele. A minha caminhonete tá na garagem. Eu só preciso fazer uma coisa. Como que você sabe fazer tudo isso? É a minha especialidade.
그녀의 해킹 기술로 CCTV 기록까지 삭제하며 둘은 순식간에 공범이 되어버립니다. Agora sobe e me espera lá em cima. Não tem nada de errado com esse cara. 그가 잠시 자리를 비운 사이 페르난도의 신상을 확인하고 Tá feito. Fernando, eu vou me entregar. Que se entregar pra polícia? Não chamei a polícia. E ainda ocultei um cadáver. Enfim, eu nunca contei o que eu sabia pra ninguém, mas o Heitor é o marido da minha irmã e o Bernardo, a gente era muito amigo. E o Bernardo morreu afogado. 과거에도 사망 사건을 겪은 그는 이번 일을 함구하길 원하는데요. Não tem como voltar no tempo e desfazer o que foi feito. Mas eu preciso salvar minha irmã e minha sobrinha. E ele tem muita influência no ramo de hotelaria internacional. Tem vários hotéis. Ganha uma fortuna. Ele pode estar envolvido num esquema internacional de tráfico de mulheres. Fernando, isso é horrível. Mas amigas dela desapareceram e a gente acha que é tudo parte do mesmo esquema. 페르난도는 그녀에게 평소 의심해온 매제 에이토르의 조사를 부탁합니다. O Heitor é capaz de tudo. Oi, Heitor. Tudo bem? E aí? Miranda. 그렇게 클레오의 고객이기도 한 에이토르와 만나는 미란다. O sistema da empresa tá... não sei se foi um vírus. Mas você não vai ficar com tudo parado. Você só precisa deixar eu fazer meu trabalho e confiar em mim. Não tenha a menor dúvida de que você é talentosa. E perigosa também. Vasculhar a intimidade. Saber coisas dos outros que nunca ninguém vai saber de você. Eu ainda sinto tanto a falta dele. 오빠 베르나르도의 죽음은 그녀에게 큰 상처가 된 듯 보이고 Ninguém ia conseguir salvar meu irmão. Deixa eu te explicar, Bernardo. Por favor, deixa eu te explicar o que aconteceu. Por que ela? Eu falei pra você não encostar! 수시로 떠오르는 과거의 기억에 에이토르는 괴로워하는데요. Já tá tudo resolvido. Pode entrar no sistema. Mas olha, eu também fiquei bem impressionada. A segurança aqui é péssima. Tem muita coisa pra melhorar. Parabéns. Imagina, é meu trabalho. Eu tenho um plano, mas preciso de acesso total. Eu vou investigar o seu sistema lá da minha casa. Tá bom. Mas eu acho que ninguém precisa saber sobre o que a gente fala. 그녀의 뛰어난 업무 능력에 더 큰 권한을 주는 에이토르. Quem é a amante do Heitor? É a puta ou essa nerd aí? Não, se você não puder me ajudar, realmente, tá mais difícil ainda. Diana, não toma essas coisas, por favor. Eu amo ele. Mas ele me ignora. É como se eu não existisse. 한편 이혼 위기에 처한 지아나는 날 선 반응을 보입니다. Você encontrou algo comprometedor nas coisas do Heitor? E não achei nada. Agora eu vou para as contas pessoais. Isso. Você mexeu comigo, Miranda. 이미 서로에게 깊이 빠져버린 두 사람. Será que eu vou saber lidar com o que é real? 얼마 뒤 미란다에게 클레오의 메시지가 도착하는데 Miranda, preciso muito da sua ajuda. Tô trancada num quarto de hotel. 황급히 IP를 추적한 그녀는 위기 상황임을 알게 되는데요. 청소부의 마스터키를 이용해 방에 잠입하는 미란다. 하지만 핸드폰만 남긴 채 클레오는 사라져버리고 집으로 돌아온 그녀는 다른 메시지도 확인합니다. Eu realmente preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você vá num lugar pra mim. Hoje à noite. Tudo que você precisa tá lá na minha casa. Me ajuda. Você é minha única chance. 그리고 같은 쪽지를 받게 되는 에이토르. Disseram que tem informações que podem me interessar. Querem falar comigo hoje à noite. Eu preciso saber quem é o pai biológico da Luísa. Eu vou arriscar. 그날 밤
미란다가 도착한 곳은 음란한 파티장이었고 쾌락에 빠진 사람들의 모습에 충격을 받게 됩니다. 그 시각 오빠 페르난두를 찾아온 지아나. Sou um fracasso, Fernando. Minha família é um fracasso. Meu marido não me ama, minha filha não me ama. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nada que eu não possa entender ou perdoar. O Heitor não é o pai da Luísa. 그녀는 숨겨왔던 진실도 고백하죠. Alô, tô ocupada agora. Tá bom. 하지만 의문의 전화를 받고 자리를 떠나는데요. Heitor Prado. 한편 에이토르 역시 파티장에 도착하고 그를 미행하는 미란다. 하지만 누군가에 의해 기절하고 맙니다. 미란다. 얼마 뒤 그녀는 온몸에 생채기가 난 채 깨어나는데요. Onde eu tô? 이미 차갑게 식어버린 지아나의 시신. Esse prédio do Heitor. Desculpa. 또다시 살인사건에 엮일 수 없던 그녀는 도주를 하게 되고 Ontem à noite, naquela festa, a Diana tava lá mesmo. 환각과 현실의 경계에서 혼란함을 느끼는 미란다. Aquela piscina. Fernando, eu preciso falar com você. É urgente, precisa ser agora. Cheguei lá, era uma festa esquisita. Como assim? Porque eu acordei, eu tava amarrada. Eu acho que eles me drogaram, que deram alguma coisa. Isso só pode ser coisa do Heitor. 그리고 에이토르의 소행을 의심하는 페르난두. Miranda, você não lembra de mais nada mesmo? 한편 집에 들어온 에이토르는 어제 받은 쪽지를 다시 한번 확인하는데 O nome que você estava esperando. 딸의 친부가 죽은 베르나르두임을 알게 됩니다. Seu Heitor, Dona Diana não tá na casa da mãe. Acabei de falar com ela. 바로 그때 아내 죽음의 망연자실하는 에이토르. Não deixa ninguém subir, tá? Espera aí. Foi você que achou o corpo? Meu nome é Inês Cardoso. 곧이어 사건을 맡은 이네스 형사가 방문하고 A mãe dela e o irmão moram aqui no prédio. E todos eles têm acesso à piscina. Uma amiga da nossa família, meu segurança também. Eu vou precisar das imagens da câmera de segurança. Não tem câmeras de segurança no prédio. Porque eu não gosto de ser observado. 그녀는 에이토르의 석연치 않은 대답에 강한 의문을 품게 됩니다. Vamos ver o que a gente consegue dessas imagens. Me deixa cuidar de você. Fala, Vitória. O quê? Como assim? Acabei de saber. 베르나르두의 동생 엘레나와 페르난두의 전부인 조이까지 이번 사건으로 온 가족이 모이게 되는데요. Onde está minha irmã? Eu preciso falar com ela. José. Eu preciso ver minha irmã. Eles estão examinando. Eu sinto muito. Volta, Zoe. A minha irmã tá morta! Volta! E se ele descobriu o que ela fazia por você? 페르난두에게도 말할 수 없는 비밀이 있는 듯 보입니다. A Diana esteve na minha casa ontem, por volta de 11 da noite. Me falou que o casamento dela estava acabando. O que aconteceu nessa festa, Rafael? Eu tava esperando o Heitor no carro, aí vi a Diana chegar nervosa. E a gente acabou discutindo. Não sei quem contou pra ela que eu tava lá. Teve também a visita da Zoe, esposa do Fernando, meu enteado. Ela disse isso? Eu era a namorada do Heitor, mas ele acabou casando com a Diana. Você amava a sua esposa? Não. Não tá fácil entender o que aconteceu. Se a Diana tava lá mesmo e se tinha alguma coisa a ver com o Heitor. Do mesmo jeito que eu fiquei marcada, deve ter ficado alguma pista naquela mansão. 한편 파티가 벌어진 저택을 조사하던 미란다는 건물이 페르난두의 전부인 조이의 부모님 소유인 것을 알게 되고 Zoe Brown é esposa de Fernando Couto. Fernando é casado. Mirando o quadro da sua avó tá progredindo bem rápido. Ela tá perdendo a referência, não para de falar dessa outra neta. Eu não gosto nem de falar sobre isso, é muito difícil. Amor! Ela veio aqui. Ela quem, vó? De ela.
그녀의 언니였던 가브리엘라는 엄마의 죽음을 미란다의 탓으로 돌리며 학대를 했었습니다. Ela tem o olho da tua mãe. É o laudo da Diana. A legista disse que a vítima morreu afogada entre 3 e 4 da madrugada. Isso é homicídio, Joca. Pode ter sido acidente. Vem. Filho de uma puta! 에이토르가 자신의 동생을 죽였다 확신하는 페르난두. Você matou Diana! Fiz a família, porra! Você matou de novo! Isso não vai ficar assim! Tô. Você tá bem? Como é que você tá? Que loucura tudo isso. Porra. Como é que a Diana apareceu naquela festa, hein? 지아나 역시 그날의 파티에 참여했고 에이토르는 강한 의문을 품는데요. Eu não contei pra polícia do bilhete. Você por acaso não deu uma saidinha do apartamento, não, né? Você tá achando que eu matei a Diana, Rafael? Irmão, eu só quero que você saiba que eu tô contigo, pro que for. Posso entrar? Sinto muito pela sua esposa. Eu confio mais em você que na polícia. Eu tenho outro trabalho pra você. Eu quero que você investigue a Diana. 살인 사건의 용의자로 몰리며 위기에 처한 그는 미란다에게 도움을 요청합니다. Eu tenho aqui algumas informações sobre ela. Eu quero saber quem realmente ela era. Eu dou conta disso. Você conhece a vizinha do prédio da frente? Aquele apartamento que tá fechado? Você conhece? Não. 클레오를 모른 척하는 에이토르. Te dou notícias quando eu descobrir alguma coisa relevante. 곧이어 그녀는 지아나와 오랜 세월 메일을 주고받은 의문의 여인을 찾아내고 한편 감정이 격해진 페르난두는 또다시 매제에게 으름장을 놓는데요. Você nunca amou a Diana. Você não devia ter casado com ela. É, mas você sabe o que aconteceu na época. Eu não matei a Diana. A Diana me ajudou a levantar. Sim, te ajudou, sendo sua cúmplice. Eu não queria matar o Bernardo. Se você tiver qualquer tipo de envolvimento com a morte da Diana, você vai pagar por isso. Faça o que você quiser. 그 시각 형사 이네스 또한 사건에 또 다른 인물이 있음을 알게 됩니다. Pra quem que ela mandava esse dinheiro? E a festa? Alguma novidade? Alguma coisa sobre quem telefonou pra Diana? É um número de telefone não identificado, a gente tá tentando localizar. A gente puxou a documentação da casa e descobriu que ela é dos pais da Zoe Brau. Isso não é coincidência não, Joca. Não mesmo. Mas por que ele te pediu pra investigar justamente a Diana? O nome Cristina Andrade te lembra alguma coisa? Vamos. Eu não consigo acreditar que a Diana tinha um caso com essa tal de Cristina. Mas você não pode esquecer que ela estava lá naquela festa. 동생을 누구보다 잘 알던 그는 여인의 정체를 궁금해하는데. Em que posso ajudá-los? Oi. Oi, tudo bem? Nós estamos procurando Cristina Andrade. Irmão, meu nome é Fernando. Eu sou irmão da Diana. De onde a senhora conhecia ela? Minha filha. Irmã, a Diana morreu ontem. 신학생과의 실수로 태어난 지아나는 입양되었었고 E quando foi que a Diana soube disso? Ela disse numa discussão que a mãe adotiva contou quem eu era. Mas quando foi isso? Foi logo depois que a Luísa nasceu. Era só uma questão de tempo. Eu sabia que um dia você ia descobrir tudo. Como? Pra quê? Isso não mudaria nada. Eu não teria passado a vida inteira me achando um sujo, um imundo, um doente, porque eu sentia desejo pela minha própria irmã. 사실 동생을 사랑해왔던 페르난두. Ela nunca te amou, não desse jeito. A grana aí é toda pra essa tal de Zoe Brau. Fazia 3 meses que a Diana não mandava nada. 얼마 뒤 지아나의 돈을 받아온 인물의 정체가 밝혀지는데요. E ligou várias e várias vezes pra Diana naquele mesmo dia. Está faltando alguma coisa. Com o que a Zoe chantageava a Diana? 미란다 역시 조이의 수금 사실과 삭제한 영상도 복구합니다.
얼마 뒤 열린 지아나의 장례식. Eu e a Diana, a gente não era tão diferente assim. A Socorro foi a única pessoa que conheceu a Diana de verdade. Zoe Brown, você é suspeita no assassinato da Diana Prado. Oi? Tá presa, provisoriamente. Eu juro, não matei, me solta! Me solta! Caralho! Você estava chantageando ela? Não. 자신의 혐의를 강력히 부인하는 조이. A Diana era minha amiga, ela estava me ajudando. Mas a Diana tinha parado de te pagar. Olha, eu não quero falar mais nada até meu advogado chegar, sem desculpa, tá? 그날 오후 Obrigada por ter vindo tão rápido, Heitor. Foi a noite que Bernardo morreu. Eu não tô entendendo. O Bernardo estava vivo ainda? 사실 베르나르도의 진짜 살인범은 지아나였습니다. A Diana matou o Bernardo. Oi, Miranda. Oi, Fernando. Que porra é essa, Miranda? 드디어 밝혀진 진실 앞에 큰 충격을 받는 가족들. Sua irmã e sua esposa estavam escondendo um assassinato e você não sabia de nada. Miranda, eu quero uma cópia desse vídeo. Pessoal, ela não abre o bico e a gente não encontrou mais nenhuma prova. Inês, e a Helena? E pelo que falaram, a Zoe ficou do lado da Helena. Uma por dinheiro e a outra por ciúmes. A Helena e a Zoe eram melhores amigas da Diana. Mas ela traiu a amizade quando casou com o Heitor e desde então elas romperam. Elas podem ter se juntado pra ter matado a Diana. E aí uma pode estar acobertando a outra. Que coisa horrível. Eu não consigo ver isso, eu vou parar. 오빠의 사망 영상을 본 엘레나 역시 한탄을 금치 못하는데요. E mesmo assim, eu acabei brigando com ele. Nosso relacionamento estava começando. A Diana era uma mentirosa. Ela mentiu pra mim a vida inteira. 과거 연인이었던 두 사람은 드디어 오해를 풀게 됩니다. O corpo da minha filha ainda nem esfriou. Você não vale nada, Heitor. 하지만 장모에게 이 상황을 들키게 되고 É por isso que a Diana odiava você. Então por que você faz tanta questão de trepar com um homem que não é seu? 과거 비토리아의 남편과 부적절한 관계를 맺었던 엘레나. Não chega perto da minha família, Helena. Preciso muito falar com a Zoe. Você tem notícias? Ela estava lá, vendo tudo e não fez nada. Lógico, não. Se ela aparecer ou der notícias, eu te aviso. 그녀는 에이토르를 차지하기 위해 조이를 숨겨주는데요. Eu só tenho mais uma coisinha pra resolver e aí sim eu vou embora pra sempre. 그날 밤 페르난두를 찾아간 미란다는 에이토르와도 마주치는데 Desculpa, eu não queria interromper. Eu decidi entregar o vídeo pra polícia. 진실을 밝히려는 에이토르. Puta! O Fernando vai voltar comigo, você entendeu? Sai você daqui, não me sabe deixa em com quem paz. está se metendo. 조이는 아직 페르난두에게 미련이 남은 듯 보입니다. 그날 오후 할머니를 찾아가던 미란다는 클레오를 목격하고 Eu não sei mais o que é de verdade e o que não é. 하지만 이를 환각이라 여기는 그녀. Tem que fazer os exames e confirmar se você tem a síndrome ou não. Obrigado por ter vindo. Por isso, eu quero fazer o vídeo chegar na polícia, mas de forma anônima. Agora sim. Pode fazer isso pra mim agora? Posso. Faço. Tá bom. A Zoe tá aqui na empresa. Eu vou falar com ela. 곧이어 이네스는 지아나의 영상이 담긴 익명의 이메일을 받게 됩니다. 그리고 차가운 시체로 발견되는 조이. De quem é esse corpo? Calma. Olha só. É da Zoe Brown. A gente não sabe. Mas a Zoe Brown é mesmo. Foi você que achou o corpo, né? 또다시 사건에 연루된 미란다는 경찰의 신문을 받게 되고 Você vai me contar tudo, desde quando chegou na empresa. Apresentada o Heitor pelo Fernando, porque eu trabalho com sistemas de segurança. Eu encontrei o corpo da Diana e da Zoe. Eu tenho medo que a próxima seja a Cleo. 그날 밤 미란다를 찾아온 페르난두. A Zoe me ligou, super assustada. Conversei com os pais da Zoe, eles vão cuidar de tudo. Eu não falei antes, mas o dia que eu dormi aqui, a Zoe me acordou, assim, desesperada. Que ela ainda gostava de você e queria que vocês reatassem. Eu só quero ficar com você. 그는 불안해하는 미란다를 위로해줍니다.
다음 날 지아나의 정보를 조사하던 그녀는 클레오와 에이토르의 영상을 발견하고 Sabe quem eu sou? Heitor. Conta pra ela o que a gente vai fazer, conta. 한편 지아나의 죽음에 큰 충격을 받은 딸 루이자는 잘못된 선택을 하려 하는데 Confia, vai passar. É que eu conheci um garoto na internet. Ele pediu pra gente brincar de verdade o desafio. Ele pediu outro, mas eu não aguentava mais. Eu não queria mais jogar. 사실 그녀는 오랜 시간 괴롭힘을 당해온 듯 보입니다. E eu tô com medo que ele mate meu pai também. Calma, Heitor. Eu vou matar esse cara. Eu vou encontrar a pessoa que tá mandando essas mensagens pra Luísa. Achei o endereço. 결국 범인을 찾아낸 미란다. Esse merda tava ali o tempo inteiro embaixo do nosso nariz. Por que não me ligou? A gente já tá aqui. Miranda não te ligou porque o pai sou eu. Entendeu? Teu computador tá cheio de fotos de meninas nuas. 공교롭게도 그는 루이자의 친구 비니시우스의 아버지였는데요. Fala! Eu queria te agradecer, Miranda, pelo que você fez pela Luísa. 이번 일을 계기로 미란다를 크게 신뢰하게 된 에이토르. A Luísa não é minha filha. Eu não sei quem é o pai da Luísa. Para fazer um exame de DNA. Só que o resultado deu negativo. Então, se elas não são parentes, a Luísa não é filha do Bernardo. Não é minha filha. 한편 사라진 클레오의 집에는 새로운 세입자가 들어옵니다. 그날 밤 미란다에게 도착한 익명의 메시지. Rafael? 그녀는 에이토르의 오른팔 하파에오를 의심하고 Tá vendo essa pulseira? O Rafael usa essa pulseira. É essa. E foi o Heitor quem pagou as dívidas. A reabilitação. Desde então, o Rafael é fiel a ele igual um cachorrinho. 다음 피해자는 자신일 수 있다는 생각에 극심한 두려움을 느끼는데요. E aí? É uma lista de pessoas que conviviam com a Diana, na época que a gente começou a ficar junto. A Helena fez um exame de DNA com a Luísa, que deu negativo. Bernardo não é o pai. O que você acha, Rafael? Esquece isso, cara. Por que você não deixa as coisas como elas estão? 과거 지아나와 몹쓸 짓을 저질렀던 하파에오는 에이토르의 조사를 만류한 듯 보입니다. Desculpa te ligar tão tarde, é que eu descobri algo bem importante. Entra. A Diana teve um caso com o Rafael há 13 anos atrás. Isso é impossível. 밝혀진 진실 앞에 에이토르는 그를 찾아가는데 Aconteceu que você era amante da minha mulher, eu descobri. Te dei trabalho, eu paguei suas contas e em troca eu recebo o quê? Isso faz muito tempo. Você não tava nem com ela ainda. Você nem gostava dela nessa época. 하지만 그는 변명을 일삼고 결국 척을 지게 되는 두 사람. O que você quiser, mas não aparece na minha frente nunca mais. 다음 날 Oi, Tudo bem? Eu sou Paulo. Eu tô morando aqui no apartamento que a Cleo morava. você conhece a Cleo? Alugo pra ela faz um tempão já. Deu alguma notícia? Aliás, vinha te perguntar se você sabe alguma coisa dela. 미란다는 파울로의 말에 클레오가 감금되어 있음을 확신하고 Tudo bem, eu tenho um contato legal na polícia, eu vou pedir pra investigar. Me fala, tchau. Miranda, você veio. 그날 오후 할머니를 찾아간 미란다는 사라진 언니 가브리엘라의 소식을 듣는데요. Morreu quando ela veio hoje. Cleo? 곧이어 사라졌던 클레오가 나타나죠. Parece mentira, tudo isso que eu vivi. Foi o Heitor? O que você tá sabendo do Heitor? Foi o Fernando. O Fernando que me apresentou pra ele. Eu conheci ele na sua casa. Eu fui... Te agradecer mesmo por você ter ido naquela festa. Você foi muito Você corajosa. me viu naquela... Eu tava sendo leiloada. O Heitor, ele deu o lance maior. Mexe com a gente. 그녀는 에이토르에게 수치스러운 짓을 당해온 듯 보입니다. Agora você acabou. Eu quero realmente começar uma vida nova. Eu tenho duas opções. Ou eu encerro essa história agora, ou eu chego ainda mais perto pra descobrir a verdade. 하지만 당당히 맞서기로 하는 미란다. Para vocês é uma coisa muito importante. Antes da Diana, eu tive uma filha. 그리고 중대 발표를 하겠다며 가족들을 소집한 비토리아. Finalmente eu encontrei a minha menina. Essa é a Ana, minha filha. 그녀의 숨겨진 딸은 클레오였습니다. Eu só estava esperando algumas comprovações para contar para você. E ela vai morar comigo a partir de agora. Vamos, filha.
Vamos para nossa casa. É, eu terminei o software novo, Então, a sua vizinha é filha da minha sogra. mas eu não acredito. A casa é sua. Mamãe, eu amei a decoração, gente. 곧이어 형사 이네스가 들이닥치고 Você sabe da morte da Diana, né? Onde que você estava na noite em que a Diana morreu? 그녀는 파티를 둘러싼 인물들을 의심하는데요. E o Heitor? Tava lá? Tava lá sim. Quem mais você viu? A Miranda tava na festa também. Miranda, a Cleo topou conversar hoje à noite. 그날 밤 클레오를 만나는 미란다. Vou ser direta com vocês. Quando eu soube que eu era filha da Vitória Miranda, eu fiquei muito confusa. Mas e aquele vídeo que você mandou pra Miranda pedindo socorro? Se coloca no meu lugar. Tava presa no hotel, não sabia o que ia acontecer. O Heitor é muito esperto, sádico. Eu não lembro de muita coisa. Então vamos até a polícia, vamos contar tudo desse esquema. Eu não posso denunciar o Heitor. Se eu falar qualquer coisa, sabe o que acontece comigo? Ele me mata. Eu vi coisas horríveis, Miranda. Tinham outras mulheres e só Deus sabe o que aconteceu com elas. 하지만 의혹투성이인 그녀의 해명에 미란다의 의심은 깊어지고 Nada faz sentido. Eu não sei, eu nunca encontrei nada contra o Heitor. E aquelas fotos que estavam no pendrive do escritório dele? Como você sabe disso? Você nunca viu essas fotos? 페르난두 역시 수상한 태도를 보입니다. Como o Fernando sabe de detalhes que ele não viu? 결국 미란다는 클레오가 붙잡혀 있던 시간과 에이토르의 동선을 확인해 보는데요. Mas se ele estava detido, então quem tirou essas fotos? Alô? Eu te explico tudo aqui. 놀란 그녀는 급히 병원으로 향하지만 이미 세상을 떠난 할머니. Encontramos ela caída. Já estava morta. E a Miranda, avó? 유일한 혈육이었던 그녀를 떠나보내고 미란다는 삶의 의욕을 잃어버립니다. 그리고 한 달 뒤 에이토르가 찾아오는데 Vai embora, eu quero ficar sozinha. Eu sei o que você tá sentindo, Miranda. Eu conheço essa dor. Sua avó não ia querer isso. 힘들어하는 미란다를 위로해주기 위해 자신의 별장으로 데려가죠. 서로에게 가진 호감을 숨긴 채 지내던 둘은 마침내 관계를 갖게 됩니다. Me conta mais de você. Seu lance Eu respeito a Helena, mas não era amor. e a Diana. Fez eu acreditar que tinha matado o Bernardo, que eu era um monstro. A Diana se aproveitou de mim. Você matou a Diana? Que adianta eu te falar, Miranda? Você não consegue confiar em mim. 하지만 미란다의 의심에 에이토르는 기분이 상하고 Vocês estão me investigando, Miranda, é isso? Que mandou você se aproximar de mim só pra me incriminar? 점점 엇갈리는 둘의 관계. Eu sei que você estava com o Heitor. Ai, Fernando, eu tô confusa. Não sei mais quem é quem nessa história. No fundo, você já sabe. Eu vou dar um jeito nessa situação. 곧이어 이네스 형사를 찾아간 미란다는 모든 사실을 밝히는데 Tudo começou quando eu conheci o Fernando. Ele disse que o Heitor estava envolvido e pediu minha ajuda pra desmascarar. Inês, olha só o que eu acabei de descobrir. Vai ter uma festa daquelas. Fui atrás de uns informantes e descobri que vai ser num galpão lá na Zona Oeste. Eu vou. 사건 해결에 힘을 보태려는 그녀. Tá na hora de encarar o problema de frente. Miranda, tá na escuta? A gente tá posicionado e já fez o mapeamento da área. 모든 준비를 마치고 이제 미란다가 투입되는데요. Heitor tá aqui. Fica de olho nele. 하지만 그를 뒤쫓던 중 누군가에 의해 의식을 잃고 맙니다. Vamos dar início ao segundo leilão da noite. 팔려가기 직전 그녀는 가까스로 에이토르와 탈출하고 Invade essa porra pra resgatar a Miranda. Miranda, você tem certeza que você tá bem? Só tô cansada. Heitor me salvado ontem à O que noite. você estava fazendo lá? O que você estava fazendo lá? Cuidar de você. 그가 자신을 지키기 위해 파티에 온 것도 알게 됩니다. 몇 달이 흐르고 Fala, Vitória. Sempre mal criada, hein? 페르난두를 도발하기 시작하는 비토리아. Até quando você vai continuar abanando o rabo pro Heitor, hein? Você sempre preferiu a Diana, né? Mas você se enganou. A Diana te usou. Cala a boca, sua víbora! Sai daqui! Pra mim, porque sabe que eu dou certa. 결국 열등감이 폭발한 그는 에이토르를 불러내고
Você tem de tão... Tá maluco, Fernando? Eu vou tirar seu dinheiro, eu vou tirar sua empresa, eu vou tirar tudo de você. Você destruiu a vida da Diana. Você roubou tudo. Tudo. acabou com todas as nossas chances. 둘은 거친 몸싸움을 시작하는데요. 바로 그때 시간은 13년 전으로 돌아갑니다. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui na casa de mamãe. 지아나의 집에 모인 친구들. Viu? Para. Não, não, não. 지아나의 구애를 베르나르드는 거부하고 Caralho, Bernardo! O que foi isso? O que tá acontecendo? Pode falar comigo, cara. É sério, me conta. 자신을 위로하는 페르난두에게 그는 자신의 성향을 고백해버립니다. Eu gosto de você, Fernanda. Bom dia. 한편 비토리아는 딸 지아나에게 정략 결혼을 요구하고 A gente precisa que o pai do Bernardo seja nosso sócio numa... E pediu uma única coisa em troca: que você e o Bernardo se casem. Bernardo não gosta de mulher, mãe. Sua mal agradecida. Que isso? Vai me bater? Vitória! Você não é nossa filha. 홧김에 딸의 출생 비밀을 누설하는 엄마. Por favor. Você passou o dia inteiro dentro desse quarto. Tá tudo bem? 그리고 지아나에게 연정을 품어온 오빠 페르난두는 술에 취한 그녀를 달래는데요. Diana, que isso? Tô tirando as roupas, eu não vou botar uma bolsa. Me faz esquecer. Mas a gente não pode, a gente é irmão. Finge que eu não sou. 우연히 이 장면을 베르나르두가 목격하고 Vocês são nojentos! 친동생 엘레나의 일탈까지 그는 결국 폭발하고 맙니다. A única pessoa que veio pra você ficar longe foi a minha irmã. Por que você encostou na minha irmã? Caralho, eu preciso ir lá. O Bernardo vai acabar com a gente, Diana. A gente precisa dar um jeito nisso. 자신들이 한 짓이 밝혀질까 두려웠던 그들은 결국 살인을 저지르게 되죠. 시간은 다시 현재로 돌아오고 미란다는 클레오의 전화를 받게 되는데 Acabou de acontecer uma tragédia com o Heitor. E foi por sua causa. Meu Deus, a culpa é minha. 드디어 그녀를 공격하는 괴한. Quanto tempo, vizinha? Joga ela ali na cadeira, vai. Amarra ela. 무슨 이유인지 미란다를 납치한 클레오. Sem ansiedade, Miranda. A cama da sua mamãe. Quem te contou isso, Cleo? Sua Gabriela, Miranda. Sua irmã. 사라졌던 의붓 언니는 클레오로 살고 있었습니다. De repente o fogo começou. Eu que botei fogo, Miranda. Fiz aquilo de ódio. Eu queria queimar essa casa. E o Heitor? A família do Heitor? Tanta coisa. Primeiro eu quero contar do Fernando. Vamos uma coisa de cada vez. Ele morrendo de ódio lá do cunhado dele, que tinha roubado o amor da vida dele. A Diana. Quero mesmo acabar com a cabeça da Miranda. Eu também quero foder com ele. O ódio uniu a gente, Miranda. Procurei um apartamento bem em frente ao seu. 각자의 복수를 위해 힘을 합쳤던 두 사람. Foi aí que eu e o Fernando, a gente começou a criar a nossa grande farsa. Tudo fazia parte do meu plano, Miranda. Foi quando eu te pedi pra cuidar da Barbie e te dei a chave. Que eu matei um homem. Você sabe que eu... Olha aqui. E aí, Cleo? 죽은 줄 알았던 고객마저 계획의 일부였죠. E a festa? Por que você me chamou pra aquela festa? Você ia morrer naquela noite. Mas uma oportunidade única apareceu. Diana? O Heitor descobriu tudo. Ele sabe que não é o pai da Luísa. Minha vida tá desmoronando, cara. Meu casamento, minha família. Me ajuda. Eu preciso saber da verdade, Diana. A Luísa é minha filha. Quando eu descobri, eu tava com o Heitor já. O que aconteceu aquela noite foi só sexo. Não foi amor. É claro que foi amor. E não de irmãos. Era com ele que eu queria ficar. Não era você. 지아나를 죽인 페르난두의 실수로 그들의 복수 계획은 변경되는데요. Eu matei a Diana, Cleo. Como assim? Ou eu vou pular dessa varanda, ou eu vou ligar pra polícia. Fica tranquilo que eu vou resolver. Vai dar certo. Aí, sua salvação, Fê. Esse. Tá ótimo, pronto.
Quando acharem o corpo, aí a Miranda vai ter que se explicar, né? Fernando Miranda não pensou 2 vezes em jogar a morte da Diana nas suas costas. Calma que tem mais. Não quer ouvir o resto da história? O que foi, Zoe? Olha, eu não tô com cabeça pras suas loucuras, não. Você tem que me ajudar. Eu não sei mais o que fazer. Me ajuda ou eu acabo com a sua vida. Eu sei de todos os seus podres. Tem o assassinato do Bernardo que você foi cúmplice. 악랄한 페르난두는 조이마저 살해합니다. O Fernando ele queria incriminar o Heitor, entendeu? Mas faltava um detalhe, Miranda, você! Você vai ter o fim que você merece, né? 이제 클레오는 복수의 마무리를 시작하고 온 힘을 다해 저항하던 미란다는 결국 클레오를 해치우게 되죠. Miranda, você tá me ouvindo? Você tá bem? Fernando, ele já foi preso? Teve uma briga entre ele e o Heitor. A arma disparou e o Fernando, ele não resistiu, Miranda. 그리고 합당한 죗값을 치른 페르난두. O ano que eu vivi 2 vidas finalmente ficou pra trás. E ela tirou muita coisa de mim. Mas eu sei que eu não estou sozinha. 이제 그녀는 에이토르와 인생의 이막을 시작하는데요. Passar por tudo isso me deixou mais forte. Eu tenho essa doença, Huntington. Mas ela é só uma parte de mim. Essa é minha última gravação e chega de ficar presa no passado. 스스로 행복을 선택한 미란다의 모습으로 드라마는 끝이 납니다. 2023년 넷플릭스에서 공개된 이 드라마는 관음증을 가진 천재 해커가 의도치 않은 사건에 휘말리는 이야기를 다루고 있는데요. 열정이 넘치는 남미 작품답게 드라마는 시종일관 화끈하고 관능적인 장면들을 보여줍니다. 특히 놀랍도록 개방적인 파티 분위기와 인물들의 촌수를 뛰어넘은 애정행각은 우리에게 충격적으로 다가오는데요. 재미와 감동 2마리 토끼를 다 잡은 브라질 막장 드라마로 관음증 그녀를 추천드립니다. 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.